Olha, agora meio de 2, vem comigo na trilha da notícia. Eu quero chamar agora esse caso do caseiro. Gente, o caseiro monstro, hein? O Tribunal de Justiça decidiu por manter presos Milton Gonçalves Filho e o filho dele, Leonardo Gonçalves. Os dois confessaram o assassinato da Sabrina Lima, 27 anos, e dos filhos dela, Eduardo Felipe Lima dos Santos, 10 anos, Vitor Hugo Lima dos Santos, 8 anos, e Luiz Henrique Lima dos Santos, 6 anos, em Jaboticabal. Nós falamos desse caso e até então, sem saber do que tinha acontecido, estávamos aqui na esperança dos 3 filhos, das 3 crianças e da mãe estarem perdidos em algum lugar. Mas, infelizmente, depois veio toda a história à tona da monstruosidade que esse homem fez. Eu tenho agora ao vivo a Ludmila Osório comigo, ela que acompanhou de perto esse caso, chega junto no Balanço Geral para falar do novo desdobramento. Afinal, o caseiro monstro não são as primeiras vítimas desse homem, segundo a polícia. Ele teria praticado um outro assassinato, Lud. Agora a polícia também investiga esse caso. Ele teria, pelo menos, assassinado 5 pessoas, 2 mulheres e 3 crianças. Ludmila Osório, uma boa tarde para você. Oi, Valentim, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, no dia que prestou depoimento à Polícia Civil e que confessou ter matado Sabrina e os 3 filhos dela, o caseiro Milton Gonçalves e o filho dele, Leonardo Gonçalves, que completou 21 anos no dia da prisão, confessaram que também mataram uma companheira de Milton. Ela está desaparecida desde agosto do ano passado, a Jéssica Fernanda. Daqui a pouco a gente vai revelar detalhes desse outro crime praticado por pai e filho na cidade de Jaboticabal. Agora a gente volta a falar sobre o caso das mortes de Sabrina e dos filhos Luiz Henrique, Vitor Hugo e Eduardo, de 10, 8 e 6 anos de idade. No dia 24, véspera de Natal, os corpos foram velados e enterrados na cidade de Jaboticabal. O velório aconteceu no ginásio de esportes da cidade e foi marcado por muita emoção. Familiares, amigos e até desconhecidos foram para prestar as últimas homenagens para Sabrina e para os filhos dela. Foi um momento muito emocionante, pessoas passando mal, pessoas revoltadas com o que aconteceu, familiares emocionados, chorando bastante, não acreditando nessa história brutal. Esse homem que praticou esse crime ao lado do filho, que completou 21 anos. Nós conversamos ali, muitas cenas marcaram esse velório, mas uma delas chamou a atenção, Valentim, que foi o momento em que a gente registrava, o cinegrafista Jorge Dias fazia imagens ali do velório e eu estava de costas e o tio de Sabrina, o Anderson Braz, muito emocionado desde o momento que os corpos chegaram ali no ginásio de esportes, ele chegou até nossa câmera segurando as fotos da Sabrina e dos 3 filhos e querendo falar com a gente e desabafar. A gente vai acompanhar essa entrevista. Eles destruíram uma família. Eles destruíram uma família inteira. Eles destruíram todo mundo. Eles tiraram a vida de crianças. Crianças inocentes. Pelo amor de Deus, gente, dói demais. Não deixa esse monstro sair impune, não deixa. Pelo amor de Deus. Não deixa. Esse aí é o tio de Sabrina, o Anderson Braz, que a todo momento ali no velório permaneceu muito emocionado, assim como ele e vários outros familiares. A gente acompanhou também quando a polícia encontrou os corpos um dia antes do velório e do sepultamento. O Milton, ele foi levado para a delegacia, o Valentim, porque a polícia suspeitava de alguma coisa, de que o que ele estava contando não era verdade. Porque o Milton, a gente trouxe a entrevista dele aqui no Balanço Geral, disse que a Sabrina tinha saído de casa para usar drogas, acompanhada dos filhos, e tentou a todo momento enganar a polícia. Só que os policiais desconfiaram porque também as câmeras de segurança nas proximidades da fazenda
fazenda não estavam funcionando. E a polícia então percebeu que algo tinha de errado, porque esses equipamentos sempre funcionaram, as imagens sempre estavam disponíveis. E aí os policiais chamaram novamente o Milton para que ele fosse até a delegacia prestar um novo depoimento. E ali ele confessou o crime, levou os policiais até a região de mata, ali nas proximidades mesmo da fazenda, a cerca de 5 quilômetros, um local de difícil acesso, e apontou para a polícia as 2 covas que ele e o filho cavaram ali no meio da mata para enterrar os corpos. A Sabrina foi enterrada ao lado do filho mais velho, de 10 anos, e os corpos dos irmãos mais novos foram enterrados juntos. Ele contou o seguinte, Valentim, a gente teve acesso ao depoimento desse homem. Ele disse que ele, o filho, a Sabrina e as crianças estavam dentro de casa e que depois de uma discussão, o filho dele, Leonardo, pegou um facão e acabou golpeando a Sabrina na cabeça. Ela caiu ferida e o Leonardo continuou com as agressões. Ele atingiu pelo menos outras vezes a Sabrina na cabeça e nas costas. O filho do meio, o menino de 8 anos, ele correu para ajudar a mãe. Ele foi tentar defender a mãe, chorando, e pediu para que o Leonardo parasse e foi em direção à mãe que estava caída. Nesse momento, o Milton pegou uma marreta e atingiu a cabeça desse menino que caiu ao lado da mãe. Na sequência, ele foi em direção à cozinha, segurou os outros 2 meninos pelos braços, o menino de 10 e o de 6 anos, e ali também atingiu os 2 com golpes de marreta na cabeça. De acordo com a investigação, eles atingiram várias vezes as vítimas. A Sabrina com golpe de facão e as crianças com golpes de marreta na cozinha da sala. Na cozinha da casa, e um deles na sala, que caiu ao lado da mãe, e as outras 2 crianças na cozinha. Depois, olha só o que o Milton fez. As proximidades da fazenda são todas monitoradas por câmeras de segurança. Para evitar que as imagens flagrassem a ação dele saindo do local, ele desligou a energia para que as câmeras permanecessem desligadas. E aí eles pegam um carro, de acordo com investigações, não é o carro do Milton e nem do filho. A polícia quer saber quem mais está envolvido nesse caso, por isso as investigações continuam. Eles colocam os corpos dentro do carro. Na verdade, eles enrolam os corpos em saco plástico, parecido com o alumínio que é usado na fazenda. Eles usam esse saco plástico, uma espécie de um papel alumínio, para colocar os corpos. E aí enrolam os corpos nesse saco plástico, colocam os corpos dentro do carro e seguem em direção à fazenda, já com as câmeras desligadas. Eles vão para essa região de mata fechada, ali perto mesmo da fazenda, param o carro logo na entrada da mata. Os 2 descem com uma pá, eles cavam uma primeira cova e ali retiram o corpo da Sabrina e do filho dela de 10 anos e colocam nessa primeira cova. Depois eles abrem outra cova e colocam os corpos do menino de 8 anos e do garotinho de 6 anos. Depois, eles voltam para o veículo, vão embora, pensam no que vão fazer e aí decidem procurar a polícia para registrar esse falso desaparecimento. Então, a polícia vai até o local, ele indica exatamente o local onde as covas foram abertas e a polícia, com a ajuda ali do Corpo de Bombeiros, abre essas covas e eles acabam localizando os corpos. A gente estava no local no momento em que os corpos foram encontrados pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia. Nesse local, a gente também conversou com o delegado, Dr. Oswaldo, responsável pela investigação, que deu detalhes desse depoimento e do encontro dos corpos. Através das informações que ele apresentou para a gente, nós passamos a verificar melhor, né, cada detalhe daquilo que ele passou. E, ao final, chegamos à conclusão de que a ocorrência poderia ter um desfecho que a gente não esperava. Em que momento que ele confessou isso? Aí ontem ele esteve na delegacia, nós fizemos um interrogatório durante um certo período. Hoje eu mandei buscar novamente, ele retornou para a delegacia e nós prosseguimos no interrogatório. E diante dos elementos que nós já possuímos, né, que poderia comprometer ele e o filho no desaparecimento da mulher e das crianças, ele deu uma vacilada, ficou titubeando e o que levou a gente a ter certeza do envolvimento dele numa ocorrência muito mais grave.
ele acabou confessando e se comprometeu a trazer a gente no local onde havia enterrado os corpos. Como é que ele matou as vítimas, doutor? Segundo ele matou as vítimas com uma marreta. As mortes aconteceram aqui mesmo no local. Como é que as vítimas vieram para cá? Como é que foi a dinâmica? Segundo ele, a morte teria ocorrido em outro local, ele trouxe para cá de carro. Sozinho ele trouxe todos sozinho. os corpos? Nós não acreditamos, né? Então nós vamos verificar e vamos ter certeza do envolvimento dele e do filho. Ele usou a marreta e também o facão? O que ele contou? Ele contou que foi tirando a vida de cada um através de golpes, né? Com a marreta. A mulher disse que usou o facão na mulher e nas crianças na marreta. E aí ele trouxe os corpos para cá, enterrou? Os corpos, desovou os corpos, aí depois voltou com a pá, teria escavado e sepultado os corpos aí. A mãe e a criança do meio estavam juntos, e o mais velho e o mais novo numa outra cova. A gente está acostumado a vivenciar esse tipo de trabalho aí, mas hoje é chocante, né, o que a gente viu aí, a forma cruel como ele abateu as pessoas e o motivo, né? O que ele contou? Era exatamente isso que eu ia falar com o senhor. Qual teria sido o motivo, se é que existe motivo para isso? Agora, nós acreditamos que o motivo tenha sido ciúmes, né? Que segundo ele nutria um grande ciúme por ela, ele não deixava ela fazer nada, não tinha liberdade nem de usar. E por que matar as crianças, doutor? Então, porque as crianças estavam juntas na hora que ele acabou agredindo ela com o facão. A entrevista com o Dr. Oswaldo, responsável pelas investigações. Essa entrevista foi concedida à nossa equipe no dia em que os corpos foram encontrados, por volta das 6 horas da tarde. A gente estava ao vivo no Cidade Alerta. Só que depois, Valentim, a polícia teve certeza, porque aí o Milton confessou que o filho também participou dos crimes, que o filho, inclusive, foi quem deu o primeiro golpe de facão na Sabrina. E aí o filho foi preso à noite, o Leonardo foi preso à noite e eles revelaram detalhes de tudo o que aconteceu para a polícia. Até então, Leonardo não tinha sido preso, só o Milton que estava preso à tarde. E esse trabalho da polícia se estendeu até 5 horas da madrugada. Os policiais trabalharam na tentativa de entender tudo o que aconteceu para que a investigação fosse concluída de forma que a polícia soubesse todos que estão envolvidos nessa história. Quando o delegado aí falou, ele tinha informação do Milton, mas aí depois chegou a informação, Milton contou que o filho teria ajudado e por isso a prisão dele. Nós acompanhamos todos os desdobramentos dessa história, os encontros dos corpos, e a gente vai acompanhar agora uma reportagem completa sobre esse caso. Depois de dias de angústia, o desfecho de um desaparecimento. O caseiro Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, confessou à polícia que matou a companheira Sabrina de Almeida Lima, de 27 anos, e os 3 filhos dela, de 10, 8 e 6 anos, em Jaboticabal, no interior paulista. O filho de Milton, que estava na casa quando Sabrina e os filhos desapareceram, também foi preso por suspeita de envolvimento nos crimes. Os corpos de Sabrina e dos filhos foram encontrados em uma cova rasa, em uma área de mata, próximo à propriedade onde a família morava. Todos os 4 foram deixados no mesmo local. A repórter Ludmila Osório acompanhou o trabalho da polícia. Peritos do Instituto de Criminalística estão fazendo a perícia neste momento, no meio da mata, no local onde os corpos foram encontrados. Policiais militares, os peritos, e foi exatamente aqui. Naquela cova está o corpo da mulher, da mãe, aqui de uma criança e mais aqui adiante, outros 2 corpos de mais 2 filhos. Sabrina e os filhos estavam desaparecidos desde o dia 18 de dezembro. Quando sumiram, roupas deles chegaram a ser encontradas numa estrada de terra que corta a fazenda onde moravam. Milton chegou a dizer à polícia e aos parentes da companheira que ela tinha saído de casa para usar cocaína e levado os meninos. Ela foi sempre falando no caminho: olha, se um dia eu sair de casa, não me procura, não fala para minha família que eu saí de casa. Se eu quiser voltar para casa aqui com você, ou procurar alguém da minha família, eu vou procurar eles. Não quero ser procurada. Os depoimentos de Milton e do filho dele, até então, tinham sido marcados por contradições. De acordo com o delegado que investiga o caso, Milton não explicou com clareza o motivo de Sabrina sair de casa.
mas que Milton a encontrou e ambos discutiram. Ele matou a mulher e em seguida tirou a vida das crianças, porque elas tinham testemunhado o assassinato de Sabrina. Para a mãe de Sabrina, Milton sempre foi um homem ciumento. Ela diz que a filha vivia um relacionamento turbulento. Tinha brigas, ele é muito possessivo, ciumento. Ela não dava um passo se ele não tivesse ido atrás. Ele esperava ela na porta do banheiro. Ela entrava para usar o banheiro, ele ficava em pé na porta. Sabe, ela não dava um passo longe dele. Ele destruiu o celular dela, tudo que tinha que passar pelo celular dele para a gente poder falar com ela. Os corpos de Sabrina e dos filhos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Araraquara. Para a família, fica a revolta. Uma pessoa fria e calculista. Ele não demonstra nenhum tipo de emoção. Uma pessoa difícil até assim de você entender.